Boa tarde, oitava séries. Hoje nós retomamos com aula normal, com conteúdo, atividade, etc. Eu vou ministrar a língua portuguesa para vocês. Acho que fui professor de alguns, mas obviamente não de todos. Então nós vamos trabalhar de uma forma bem leve, bem dinâmica, para que vocês compreendam bem. Já reforço logo de início que eu sou bem metódico com horários e que eu sempre sugiro que você faça, que você assista, aliás, o vídeo duas vezes, sempre, ou vá pausando e retornando para que você compreenda o assunto, tá? Então, nós vamos iniciar hoje com o gênero debate regrado. Note que não é só debate, é um debate regrado, tá? E há algumas diferenças e nós vamos expô-las para vocês no decorrer da explicação. Então vamos conceituar o que é o debate. Primeiro, o que é o debate? Ele é o ato de argumentar e discutir, mas é principalmente, note que eu coloquei até em outra cor para que você veja, raciocinar, deduzir e concluir, ok? Então, vamos retomar aqui um conceito e eu pergunto para você o que é argumentar e o que é discutir. Pensou? Argumentar, deixa eu dar um exemplo prático para que fique bem claro na sua cabecinha o que é argumentar. Por exemplo, você chega em casa e quer sair com um determinado colega. Pede seus pais, eles dizem não. E aí você fica como esse carinha do desenho aqui, ó. Só que aí, como você é esperto, você vai o quê? Você vai argumentar com seus pais. Você vai criar na sua cabecinha desculpinhas às vezes são desculpas esfarrapadas, tá? Mas você vai criar argumentos na sua cabeça de que possam convencer os seus pais a deixar sair. Você vai dizer: "Ah, a gente só vai ali, a gente volta a tal hora, não vamos demorar, não é perigoso". Você faz o quê? Você argumenta para tentar convencer a pessoa de que aquilo que você tem em mente, aquela ideia, é uma ideia 10. E o que é discutir? Discutir não é brigar. Nesse âmbito aqui, não, tá? Óbvio, nós temos as discussões, sim, tá? E debate, quando você expõe um ponto de vista, geralmente dá uns bate-boca, sim. Mas aqui a discussão a que nos referimos não é o ato de brigar, de discutir, de bater boca, mas sim de analisar o questionamento que a outra pessoa traz no debate, de levantar hipóteses a respeito daquilo que a pessoa pensa, sempre respeitando o posicionamento e o pensamento da outra pessoa, sempre, tá? Note então que eu disse para você que o debate é principalmente raciocinar, deduzir e concluir. Três itens para você lembrar aí. Debate é o que? Argumentar e discutir uma ideia, mas também é raciocinar, deduzir e concluir aquela ideia, ok? Porque sobre qualquer tema que nós trouxermos, você tem um ponto de vista a defender. Se a gente for falar sobre álcool, drogas, poluição, educação, qualquer coisa, você tem um pensamento sobre aquilo, a favor ou contra, e você defende ele. Por isso que o debate ele faz parte do nosso dia a dia, ok? Continuando aqui, né? Para que serve então o debate? O debate ele serve para polemizar, para convencer e para persuadir. E como é que você faz isso aqui? Utilizando de argumentos bons, ótimos argumentos que você tem para fazer o que, ó? Para defender um ponto de vista, no caso, o seu ponto de vista. Você defende ele argumentando, tentando convencer a pessoa de que a sua visão sobre determinado assunto é a visão correta, ok? Como é que se debate? Expondo livremente o seu ponto de vista, mas também conhecendo o ponto de vista dos outros. Muito importante você lembrar que respeito cabe em todos os lugares, principalmente em um debate. Quando você, por exemplo, falar sobre política é um assunto muito delicado. Então, tem eleitor do candidato X e eleitor do candidato Y. Então, dá uma treta muito grande, porque as pessoas não sabem respeitar o ponto de vista. Sentar, ouvir os argumentos daquela pessoa e ter argumentos próprios para educadamente, respeitosamente, né, defender o seu ponto de vista. Então lembre sempre, nada de bate-boca, sempre expor o seu ponto de vista, mas ouvir o da outra pessoa também. O debate ele é regrado, né, ele é ali
dirigido por um cara chamado, ou uma pessoa, né, uma mulher, tanto faz, chamado moderador ou mediador, tá? Tanto faz. E o que essa pessoa faz? Ela vai coordenar o debate, ela que vai apresentar o tema, né? Ela vai falar, ó, hoje nós vamos falar sobre isso. Ela que escolhe quem vai falar, ela que dita as regras do debate, ou seja, ela estipula quanto tempo cada pessoa pode falar, né? Por exemplo, você já viu algum debate político na televisão? Os candidatos eles têm tempo pré-determinado para falar, né? Acabou o tempo, fechou a fala. Respeito, sempre. Então, o debate, obviamente, ele precisa de tudo aquilo que eu te disse e ainda um mediador para coordenar as coisas. Tipo professor em sala de aula, apresentando e coordenando a sala. E os debatedores, o que eles fazem? Obviamente, né? Eles vão expor as ideias com educação, tentando convencer os interlocutores, né, os ouvintes que estão lá, por meio dos, mais uma vez, ó, argumentos, razões e explicações. Por exemplo, se nós vamos falar do porquê que o Palmeiras não tem mundial, os palmeirenses vão ficar chateados e vão explicar. Só que aí, quem, né, falou, quem expôs esse pensamento do porquê o Palmeiras não tem mundial, também tem suas razões e suas explicações. Cabe a cada um respeitar. O palmeirense respeitar a opinião da outra pessoa e a pessoa respeitar que o Palmeiras não tem mundial. Simples assim. E a audiência e o público, né? Geralmente, como eu te disse, isso aqui é aplicado aos debates políticos, aos grandes debates. Aos debates de sala de aula, geralmente todo mundo participa, geralmente, mas quem não participa fica ali, né, quietinho e faz perguntas no momento em que o mediador permite que o público participe. Se ele não permitir, fica quietinho no cantinho, né, sem atrapalhar o debate que ali está acontecendo. E quais são, né, os deveres dos debatedores, né? Tem que se preparar previamente sobre o tema, né? Nós vamos fazer isso, nós vamos ter um debate, obviamente, no futuro muito breve, provavelmente na semana que vem. E você vai o que? Você vai se preparar, porque eu vou dar o tema antes. Você vai treinar em casa para você expor suas ideias, seus pontos de vista com clareza. Você vai evitar ficar repetindo a mesma ideia, né? É o que mais acontece quando uma pessoa tenta defender um ponto de vista, ela não tem argumentos plausíveis, o que ela faz? Ela fica repetindo a mesma coisa. E isso não é legal. Você tem que ter argumentos distintos, vários argumentos para defender sua ideia, né? Afinal, a sua ideia você acha que ela é a top. Respeitar as regras estabelecidas e não utilizar linguagem agressiva. Não se usa linguagem chula em debate, em sala de aula, não cabe. É uma linguagem agressiva e baixa a pessoas, né, estudantes como vocês. E as funções do moderador, como eu já disse, ele é aquele cara que vai, né, dirigir o debate, que vai delimitar quem fala, quanto tempo, etc. e tudo mais, como já fora dito. Como você vai agir, né, durante esse debate regrado? Primeiro ponto que eu falei, né, antes para você, respeitar, ou seja, nada de julgar as pessoas porque elas têm uma ideia diferente da sua. Respeita, gente. Cada um tem o seu posicionamento. Se a pessoa defende o álcool, é a ideia dela. Se ela não defende, é a ideia dela, tá? É o posicionamento dela, tá? Não se interrompe nunca. A pessoa tá lá falando, expõe a ideia e você tá lá tentando, né, por exemplo, tipo durante a sala de aula, quando o professor está tentando explicar e tem aquele aluno que está fazendo uma pergunta legal, aí já vem outros três, então, entendeu? É horrível quando isso acontece. Quando você estiver defendendo uma ideia, não atrapalhe, o outro colega não deve atrapalhar, jamais, ok? As regras do nosso debate, né, que nós vamos ter, vai ser online, eu vou bolar uma ideia legal aqui pra gente ter, mas cada pessoa eu quero fazer com essas regrinhas aqui, não vou falar elas agora, só coloquei aqui para vocês verem. No dia do debate eu explico passo a passo. Espero que vocês tenham compreendido esse belíssimo gênero. Qualquer dúvida eu estou à disposição sempre. Lembre de assistir o vídeo 2 vezes. Nós temos alguns exercícios, pouquíssimos, porque nosso tempo é bem regrado. Então é isso. Até a próxima. Um abraço e até mais.